Olá! O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje está no ar. E hoje estamos na Escola Politécnica e vamos falar sobre a geração, controle e uso inteligente da eletricidade. Estamos aqui para falar sobre o curso de Engenharia Elétrica e o nosso convidado é o professor Raimundo Ghisoni Teive. Professor, seja bem-vindo ao programa Nossos Cursos Seu Futuro. Obrigado. Professor, de uma forma geral, as engenharias sempre atraem muitos estudantes, né? Na área da engenharia elétrica, como que se apresenta ali as oportunidades do mercado atualmente? Sim, normalmente quando a economia do país cresce, a demanda por engenheiros cresce, porque a engenharia está muito ligada com o desenvolvimento econômico de um país, né? Assim como a tecnologia. Então a gente observa que nós estamos num momento de crescimento econômico, né? A indústria está abrindo cada vez mais vagas, né, para empregos, e especialmente Santa Catarina, né? Santa Catarina realmente a economia está pujante nesse momento. Então aparecem muitas vagas. A gente observa isso pela questão das empresas que vêm a nós pedindo estagiários, né? E eventualmente também a questão de engenheiros, né? Então, e no caso particular de engenharia elétrica, aqui na região a gente tem grandes empresas, né? Especialmente na área de sistemas eletrônicos e sistemas de energia, que estão contratando bastante nossos egressos, né? E o curso aqui da Univale, ele alia fortemente, né? Tanto a questão teórica quanto as questões relacionadas à prática também, em função do próprio contexto de laboratórios que existe, né? Nesse laboratório que a gente está hoje no IOTEC, né? Também moderno, né? E que traz diversas opções também para o aprendizado prático do estudante. Como é que o curso se organiza, né? Para relacionar, para trazer essas questões teóricas, para oferecer para o aluno também as oportunidades práticas, aliados tudo à demanda que existe no mercado. Sim, realmente. Exatamente. Então a gente acredita que um curso de engenharia, em especial elétrica, né, não pode ser dado sem ter laboratório, sem ter uma infraestrutura boa, né? Então a Univale investiu bastante nisso, desde o básico, né, onde temos laboratórios de físicas, que atende todas as outras engenharias também, né? Mas no caso particular de engenharia elétrica, o novo currículo a gente preocupou já desde a primeira fase colocar o aluno em laboratório, né? Então temos um laboratório já na primeira fase de eletricidade básica, né, onde ele aprende a utilizar instrumentos de medição elétrica, né, como multímetros, osciloscópios, e começa a botar a mão na massa, que a gente fala, né. E a partir e na continuidade, né, no segundo e terceiro período, temos aulas práticas de laboratório de transdutores, né, que é a base, por exemplo, da internet das coisas, vai começar a trabalhar com sistemas de cidades inteligentes, por exemplo, né. Então conhecer a questão dos transdutores na prática também, né. Isso é fundamental desde o início do curso, né? E claro que isso aliado a uma parte teórica bastante forte também, né? Então tem as duas coisas simultaneamente e em paralelo, né? Parte teórica forte e mão na massa, né? Porque a formação do estudante, a formação de um profissional realmente, né, competente, precisa aliar, né, essas duas questões, né, professor? E é nos laboratórios que os alunos vêm e veem como que acontece, experimentam. Especialmente em engenharia elétrica, por exemplo, a corrente elétrica, a gente não vê a corrente elétrica, mas a gente sente um choque, né? E tem que saber como evitar um choque, né? Então, mas também tem que saber como utilizar instrumentos práticos, né, também em laboratório, para começar a se acostumar com esse meio, né? E dentro dessa escolha, né, um estudante de ensino médio, ele tem algumas habilidades específicas para vir buscar a engenharia elétrica? Existem competências específicas? Sim, antigamente tinha uma lenda, tem que ser bom em física e matemática. Não é bem assim, tá? Como é que é, então? Não vamos assustá-los. Tá bom. Não pode odiar matemática e não pode odiar física, só isso. Porque muitas vezes eles chegam com a base fraca, né, e eventualmente uma aversão à matemática, por exemplo, mas porque tem um reflexo do ensino que ele teve lá atrás. Da forma como aprendeu, né? Então a gente teve vários alunos que tiveram uma base fraca, mas chegaram aqui, né, nesse novo ambiente, começaram a superar essas fraquezas, né, na matemática e física, e conseguiram completar o curso. E hoje eu tenho exemplos de alunos egressos que estão super bem empregados, super bem realizados, né, na profissão. E professor, só para a gente complementar, para superar essas dificuldades realmente que às vezes a gente sabe que na base tem, o que a Univale oferece nesse sentido? Existe algum suporte nesse sentido? Sim, existe monitoria, né, porque às vezes o aluno fica com vergonha de fazer perguntas que ele acha muito óbvias em sala de aula do professor, daí ele pode consultar o monitor, por exemplo, né? Tem monitor de física, monitor de cálculo, álgebra, né?
Então, fora do horário de aula, ele pode consultar os monitores que são basicamente a idade deles, né? São alunos que já passaram por essas matérias, tiveram um bom desempenho e foram convidados ou fizeram um edital, né, de monitoria e estão aí para atender o pessoal que está com mais deficiência nessas áreas, né? Então pode ser que um estudante do ensino médio que pensa, né, gostaria, gosta, sente atração por essa área toda, mas fica com medo por causa que, nossa, não vou muito bem na matemática, na física, adoro essa área, mas não é para mim. Está enganado, ele pode vir sim que vai dar conta. Ele não pode, como eu digo, eu costumo dizer, né, não pode odiar matemática e física, né? Mas também não precisa ser aquele cara super bom nisso, né? Ele pode ficar bom... É um processo aqui, Um processo né? aqui, claro. E as oportunidades de estágio também, né? Acabam complementando todo esse aprendizado também oferecido aqui pela universidade. Sim. Já abre campo profissional também. Exatamente, né? Eu costumo dizer também que as primeiras matérias de cálculo, né, ali, especialmente cálculo e álgebra, é tipo um aquecimento que tu faz para correr uma maratona de 5 anos, né? Então, se você vai correr uma maratona, né, por exemplo, sem aquecimento, pode correr de extensão, né, uma extensão muscular. Essas disciplinas básicas de cálculo no início do curso, de álgebra, são para fazer esse aquecimento, né, para preparar para essa maratona de 5 anos, que é a duração do curso, normalmente, né. Professor, hoje a gente vive, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo também, muitas discussões em função das mudanças nas matrizes energéticas também, né, inclusive aqui no Brasil também. Como que o curso aqui na universidade tem abordado, né, essas questões aí relacionadas à energia solar, à energia eólica e outras soluções, né, dentro desse contexto? Sim, nós temos nesse currículo novo uma disciplina chamada Sistemas de Armazenamento de Energia, né, que vai ser uma tendência porque nós temos geração fotovoltaica que ela é intermitente, que a gente fala. Ela só acontece quando tem sol, né? Então, às vezes, por exemplo, até na casa, quando tem na geração na sua casa, né? Às vezes você está devolvendo crédito para a concessionária, porque você está consumindo menos do que está gerando, mas podia armazenar numa bateria, por exemplo, né? Então, e consumir dessa bateria à noite, por exemplo, né? Então, a tendência agora, não só as usinas nos telhados, né, das casas, ter baterias, né, atrás do medidor que a gente fala, mas também as próprias usinas fotovoltaicas ter baterias nela, onde eu posso aproveitar a energia excedente, armazená-la em bateria e à noite usá-la, sem precisar usar fontes não renováveis, como combustível fóssil, né, queimar carvão, por exemplo. E o mercado está pedindo muito, né, essas soluções. Exatamente. Quando se fala em transição energética, são 3 pilares, né? Descentralização, ou seja, evitar criar aquelas grandes usinas centralizadas, né, distribuindo energia por linha de transmissão, que pode dar problemas, né? Linha de distribuição, etc., mas colocar mais do lado do consumidor, as usinas. Nesse caso, fotovoltaicas e eólicas, né? E o segundo ponto é digitalização, né, deixar o sistema bem digital, no sentido, se eu precisar... eventualmente deu problema numa linha de distribuição, eu automaticamente mudo o caminho da energia para a pessoa ficar o mínimo sem energia, né? Ou eventualmente se eu precisar cortar a carga de um consumidor fraudulento, não preciso mandar alguém lá, né? Remotamente eu faço isso. Então tudo digital e tudo automatizado, né? E o terceiro é descarbonização, né? Que você já falou, né? Ou seja, usar fontes limpas, renováveis, né? E nesse caso o Brasil está um exemplo, né, para o mundo em termos do uso de fotovoltaica e eólica junto com hidrelétrica, que também é renovável e praticamente limpa, assim, né, pouco impacto. Professor, quem tem dúvidas em relação à escolha da profissão, né, algum apelo, alguma questão específica para convidar esses estudantes que gostariam e que estão em dúvida ainda aí de fazer o curso de engenharia elétrica? Quem tem dúvida, por exemplo, né, chegar em casa, vai pegar um elevador, não tem energia, por exemplo, né? A eletricidade é algo fundamental, né? E por trás disso, principalmente o engenheiro eletricista que faz com que a energia chegue na tua casa, né? E você tenha... Porque sem energia, o mundo não normalmente gira, não né? tem água também, né? Sim. Então tudo depende da energia elétrica, no caso, né? E por exemplo, a questão dos carros elétricos, né? Quando eu fui num evento da área de carro elétrico, o pessoal queria que eu dissesse, realmente, carro elétrico é a solução, não polui. Daí quando me chamaram para falar, ficaram meio decepcionados, né? Eu falei, depende, porque depende da matriz energética do país, né? O carro elétrico está andando na cidade, não está poluindo, mas eu posso estar queimando carvão lá em Tubarão, lá em Capivari, né? Então, se a matriz energética do país é limpa, vale a pena ter carro elétrico.
E que bom poder contribuir, né, para essa mudança. Sim, e esse é o engenheiro eletricista que faz essa análise, né? Vale a pena ou não vale, né? Então, claro que se for deixar todo mundo carregar o carro elétrico das 7 horas da noite, por exemplo, né, eventualmente vai precisar queimar carvão para dar essa energia. Então, até isso tem que ser planejado. Tá certo, então. A gente agradece a participação do professor Raimundo Ghisoni falando aqui sobre essas possibilidades. Posso dar mais uma mensagem? Claro, fica à vontade. Sempre que eu falo também a questão do aluno, a gente está falando para vários, né, tipos de alunos, né? A primeira escolha é entre faculdade e universidade, né? Tem muitas faculdades aí, até que tem curso de elétrica, né? E só trabalham com ensino, né? Universidade, como a Univale, é ensino, pesquisa e extensão. É um grande diferencial. Exatamente. Antigamente o aluno se formava, no currículo aparecia lá, o cara perguntava, você fez estágio aonde? Hoje, além de perguntar isso, eu pergunto, você fez algum projeto de pesquisa na universidade? E aqui tem várias bolsas de pesquisa, né? E só para finalizar, eu quero dizer que o nosso curso de elétrica é generalista, ou seja, ele não foca uma área específica. Alguns cursos são forte em eletrônica, outro é forte em telecom, né? Telecomunicações. O nosso são 6 grandes áreas que o profissional sai em formação para atuar, né? Sistema de energia, como eu falei, que tem mais o egresso trabalhando atualmente, no nosso egresso, no sistema de energia, empresas que trabalham com energia, equipamentos para energia, sistemas embarcados, que é a parte de eletrônica de automóvel, por exemplo, né? Coisa nesse sentido. Eletrotécnica, projetos elétricos, né? Automação, telecom e sistemas de desenvolvimento eletrônicos. Tá certo, okay. Então. Tá? Obrigada pela sua contribuição, professor. Nada. Certo? Prazer aí, estou à disposição. Obrigada. O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até a próxima semana.